Graça e paz, que Deus abençoe a todos, que Deus alcance a todos. Como praticamente todo mundo está sabendo, as igrejas evangélicas não tendo cultos, não está tendo culto nesses 9 municípios, e por determinação dos prefeitos. Mas isso não é uma retaliação para a igreja, porque está atingindo shopping, está atingindo igrejas, está atingindo aglomerações que não podem ter em número maior. Então está até sendo recomendado. E eu vou ler alguma coisa aqui, e devido ao coronavírus, houve essa seguinte determinação da parte dos prefeitos da Baixada Santista, como eu estava dizendo, e que toda a população deve evitar sair de casa. Sendo assim, o comércio, escolas, shopping, igrejas se mantiverem fechadas para evitar aglomeração de pessoas e evitar contaminação da vírus. Então, ele falou muito claro, o nosso prefeito falou, é uma determinação, não é uma recomendação. Então, é uma ordem, E nós não queremos transgredir lei, e nós estamos debaixo de uma obediência. E então, nós sempre falamos que igreja é pessoas, e o local é um prédio, e nós nos localizamos para o prédio, a igreja, para louvar e glorificar ao Senhor. Mas enquanto a gente não pode, a gente vai ter nossos momentos a sós, em casa, com seus parentes, com seus amigos, louvando, adorando, glorificando, exaltando o Senhor, meditando e tendo paciência, porque isso é uma coisa que vai passar muito rápido. E nós vamos voltar com mais forças, com mais determinação, com mais empenho, e com mais convicção, porque eu sei que a gente tem que saber lidar dessas coisas dos últimos dias. Aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, fala que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas não tempo impossível para não ser um cristão. Nós somos cristãos em todo o tempo, e nós cremos na palavra do Senhor em todo o tempo. E a palavra do Senhor, sabe, é o documento maior. Então, nós não vamos ter culto domingo agora, mas eu estou gravando à tarde, mas à noite, às 19 horas, nós vamos colocar essa meditação para a nossa família, para a família Cristo e a Vida. Você pode até convidar parentes, amigos, se quiser ouvir da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Eu estava pensando num episódio que Jesus, ele conversando com seus discípulos e futuros apóstolos, ele estava doutrinando, discipulando, e ele fazia assim muito frente a frente, lado a lado. Ficaram 3 anos juntos e deu um crescimento muito grande na vida deles. E tudo o que acontecia eram os testes. Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35, fala que naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Foi Jesus que falou: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de ventos e de ondas que arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles despertaram-lhe e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece.
e o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então Jesus convidou aqueles apóstolos, futuros apóstolos, para estarem com ele. A igreja foi fundamentada na vida deles, um discipulado muito perto, mas eles estavam ainda numa caminhada de conhecer Jesus. Eles sabiam que tinha uma ordem dada por uma ordem maior, que era Jesus, mas não sabia Jesus na plenitude. Ele até chamou Jesus de mestre. Jesus é mestre, mas Jesus é Deus, é o Filho de Deus. E quando Jesus falou, ele falou assim: passemos para a outra margem. Passemos, quer dizer, ninguém ia morrer afogado. Não ia ficar, todo mundo ia atravessar para o outro lado. Todo mundo ia estar junto. Passemos para o outro lado, disse Jesus. E Jesus é a expressão direta de Deus. Jesus não fazia nada sem primeiro receber a inspiração do Pai. Ele fazia o que o Pai determinava. E o Pai, ele honra a sua palavra. Ele ama a sua palavra. Ele não tinha por que jurar, ele jurou pela sua própria palavra. E Jesus é a palavra exata do Pai. E Jesus falou para os seus discípulos: passemos para outra margem. É a palavra de Jesus e a palavra do Pai. Palavra de Jesus e palavra do Pai. E os apóstolos caminharam. Essas pessoas que estavam com Jesus, eles eram pescadores, alguns deles, a maioria deles, eram pescadores profissionais. Eram pescadores que conheciam o dia de pesca, quando era bom, quando não era bom. Provavelmente não tinha nenhuma ameaça de tempestade, não tinha nada para uma nuvem aparecendo, e já passemos para a outra margem. Mas de repente levantou-se um temporal. De repente veio um temporal, que pegaram até aqueles pescadores surpreendidos. Mas não era um temporal natural, era um temporal que até eles ficaram com medo. Aqueles homens, pescadores profissionais, eles ficaram com medo. Mas Jesus, quando ele falou, passemos para o outro lado, ele foi e rumou um lugar para descansar e dormiu. Jesus dormiu. A tempestade não incomodou Jesus, porque Jesus ficou confiante na sua palavra. Então, a palavra do Senhor nos traz o descanso. Ele falou: passemos para o outro lado, e ele foi descansar. Mas, nesse inteirinho, levanta-se um temporal. Esse temporal foi provocado pelo mal. Esse temporal foi provocado pelo inimigo das nossas almas. Porque se fosse um temporal natural, Jesus não ia repreender um temporal natural vindo da parte do Pai. Mas Jesus repreendeu o temporal. E aquele temporal levantou-se para atrapalhar o plano de Jesus. Porque Jesus, passemos para o outro lado. O diabo não quer que se cumpra a palavra de Jesus. Mas nós temos que deixar a palavra do Senhor cumprir-se na nossa vida. Então, no que está acontecendo nessa corona, com essa coronavírus, nós não vai parar a nossa caminhada de fé. Está tendo os levantes, está tendo assim, as agitações emocionais, espirituais, de comentários, que podem trazer até um espírito de medo, e isso não vai fazer bem para ninguém. Isso vai fazer mal para todas as pessoas. O que nós temos que fazer é usar a fé. Nós vamos passar por esse temporal e ninguém vai morrer. Nós vamos passar por esse temporal e nós não vamos naufragar. Nós vamos atravessar para o outro lado. Queridos, quando Jesus ele foi acordado,
ele antes de repreender o temporal, ele chamou a atenção dos apóstolos. Por que vocês não repreenderam esse temporal? Por que vocês não mandaram esse temporal ir embora? Vocês sabem que hoje, onde Jesus está? Jesus está à direita de Deus. E o temporal está aqui na terra. E nós estamos aqui na terra representando Jesus. Então nós temos que saber lidar com esse temporal. Nós estamos em respeito às autoridades, não congregando, não porque a gente não tenha fé para não congregar, por respeito aos prefeitos, nós não vamos congregar, mas nós congregamos na nossa casa. Mas nós sabemos que nós temos autoridade para afastar toda opressão maligna da nossa vida e da nossa família. Agora, se o temporal nos afligir e a pessoa ficar com medo, vai ser muito mais fácil para o inimigo atingir as nossas emoções. Então, diante desse tempo, que pode ser curto ou longo, nós vamos ficar ausente da nossa congregação, da Cristo é a Vida, mas nós vamos ficar com fé, olhando para o Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor e aguardando nós voltarmos, congregar juntos com os irmãos, para a glória do Senhor. Queridos, agora, eu vou voltar ler um pouquinho mais, porque eu falei que esse temporal foi provocado não por um clima natural, era um clima espiritual, porque era um plano que o diabo queria matar Jesus e a sua equipe, acabar com a igreja. Ele ia falir a igreja. Morre Jesus e morrem os seus apóstolos, acabou a igreja, acabou o sonho do Pai. Mas o sonho do Pai não acaba, porque Jesus falou, passemos, e conseguiram passar. Aqui no capítulo 5 de Marcos, capítulo 5, Marcos está falando, entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio 2 sepulcros ao seu encontro, um homem possesso de um espírito imundo, no qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Estava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: o espírito imundo sai desse homem. Perguntou-lhe: qual o seu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhes encarecidamente que não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelos montes uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitando-se, empenharam-se abaixo para dentro do mar, aonde se afogara. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então vejam,
Aqui, Jesus, ele foi para o outro lado, repreendeu a tempestade, continuaram a caminhar para até o outro lado. Quando chegou lá, quem chegou lá? Um homem endemoniado. Um homem endemoniado. Ele morava nos sepulcros. E quem mora no sepulcro deve comer coisas de sepulcros. Eles estavam retalhados. Segundo o relato, era um homem que não tinha roupa. Ele tinha uma força sobrenatural que não tinha cadeia que o segurasse. Mas tem sempre um momento que o ser humano tem uma mente sã para escolher Jesus. Jesus sempre dá uma oportunidade para todas as pessoas escolherem Jesus. E chegou o dia daquele homem, onde ele já tinha perdido família, já estava nas mãos dos demônios. Os demônios, pelo menos 2.000 demônios estavam com ele. Estava atormentado, mas chegou o momento que ele falou assim, adorou a Jesus. E quando a pessoa adora a Jesus, é que abre o coração para Jesus. Quando você adora Jesus, ou você permite que Jesus entre, aí o Jesus entrou naquele coração. E quando entrou naquele coração, ele falou para aqueles demônios, como é o seu nome? Eu sou uma legião, eu sou muitos. E Jesus os expulsou e caiu naqueles porcos, 2.000 porcos, e os porcos preferiram a morte, não preferiram andar com os demônios. Ninguém prefere andar com demônios. Ninguém gosta de andar com demônios, porque o demônio tira a paz, tira a saúde, tira a liberdade, impede a graça do Senhor. E aí aqueles porcos preferiram morrer. E aquele homem recebeu Jesus. Então veja, Jesus, ele chega para aqueles apóstolos, estava doutrinando aqueles apóstolos, passemos para o outro lado, porque Jesus sabia que a palavra de Deus está acima do seu próprio nome. O Senhor não erra numa palavra. Não tem uma promessa que caia no chão para não prosperar. Mas a palavra do Senhor prospera em quem valoriza a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias agora que as pessoas não valorizam tanto a Bíblia, mas a Bíblia ainda é a palavra de Deus. A Bíblia tem que ser respeitada, a Bíblia tem que ser amada, a Bíblia tem que ser reverenciada, a Bíblia tem que ser correspondida, a Bíblia tem que ser aceita, porque aceitar a Bíblia é aceitar a vida de Deus. E Jesus falou assim, passemos para o outro lado. Aconteceu o que aconteceu, mas passaram, pediram socorro para Jesus, Jesus veio na hora, acalmou a tempestade, passou para o outro lado. Queridos, nós estamos vivendo esses dias, sabe, desse vírus da corona, e nós vamos passar. Nós vamos ficar convictos no Senhor, porque nós temos um Deus que nos sustenta em todos os dias da nossa vida. Nós temos um Deus que nós temos que ser Deus de momentos bons e não bons. Nós temos momentos agradáveis e desagradáveis, mas a nossa fé tem que estar na palavra do Senhor. Queridos, quando o Senhor ele vem nos alcançar, sabe, ele aceita a gente como a gente está. Ele aceita a gente como a gente é. Ele não fica especulando. O que ele quer é que a gente abra o coração e o adore, como foi com aquele homem que
que estava no sepulcro, ele adorou. Quando ele adorou, Jesus falou assim, ele viu que havia uma abertura. Quando você dá uma abertura para Jesus, você não sabe que Jesus pode entrar e pode fazer uma mudança tremenda na sua vida, na minha vida, na nossa vida, como foi na vida desse homem. Querido, eu quero dar continuidade lendo aqui, porque aqui está dizendo, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e tiveram medo, tiveram respeito. Veja, aquele homem era conhecido como? Conhecido como uma vítima do Satanás. Ele era conhecido como uma pessoa que morava no cemitério, que se esquartejava, que não amava a própria vida, um sofredor. Mas, quando aquele homem entrou Jesus, mudou a vida dele. Então, o povo que o conhecia, veja, ficaram admirados. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que estivera a legião, assentado, vestido, que não estava vestido, vestido e em perfeito juízo, e respeitaram, estava em perfeito juízo. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram, rogaram-lhe que ele se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicando-lhe que fora o endemoniado, que o deixasse estar, pediu que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Veja, esse homem endemoniado, que nós não sabemos o nome dele, ele queria seguir a Jesus. Ele queria acompanhar Jesus. Mas Jesus falou assim, vai para a tua casa. Vai para a tua casa. E anuncia o que aconteceu com você. Anuncia, conta tudo que aconteceu com você. Veja, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis e tudo o que Jesus fizera, e todos se admiravam. Ele não somente pregou para a sua família, mas ele pregou para uma cidade. A pregação dele era forte. Agora, ele não entrou em seminário. Ele não precisou fazer um instituto bíblico para começar a pregar. O que ele pregou? Ele pregou o que Jesus fez nele. Ele pregou a experiência que ele teve com Jesus. Qual é a pregação mais forte da vida de um homem? A pregação mais forte é o que Jesus fez na vida pessoal da gente. Essa é a pregação mais forte. É a pregação que a pessoa, se aconteceu com você, pode acontecer comigo. Então, esse homem era um homem que ninguém dava nada por ele. Esse homem, ninguém acreditava nele. Provavelmente, seus familiares fizeram o que puderam, mas chegou um momento que somente o cemitério ele tinha um lugar para se acolher. Somente o cemitério. Chuva, frio, sozinho, sem nenhum companheiro, sem nenhum amigo. Esse homem precisava de um amigo. Lógico, todos nós precisamos de amigos, mas é tão bom quando a gente conhece um amigo. Esse amigo é Jesus.
Esse grande amigo é Jesus. Você quer que Jesus seja seu amigo? Você gostaria que Jesus tornasse o seu amigo? Ele veio para ser amigo de todos. Ele quer ser amigo de todos. Quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele não vem nos humilhando, Ele não vem colocando o dedo de condenação. Ele vê uma abertura se nós o queremos. E a abertura daquele homem, ele falou assim: eu te adoro. E quando ele adorou, Jesus penetrou naquele homem. E aquele homem tornou-se amigo de Jesus. E Jesus tornou-se amigo daquele homem. Eu sei que você provavelmente já tenha encontrado-se com Jesus, que eu estou falando com a Igreja Cristo e a Vida, e todas as pessoas não têm convicção da salvação sem passar pelo Calvário, mas se você quiser retornar o entusiasmo da fidelidade com o seu melhor amigo, que é Jesus, eu quero orar por você. Eu também quero orar por você, que se você ainda não encontrou-se com Jesus, se você nem sabe quem é Jesus, Jesus não é uma religião. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que veio do céu para ajudar a todos, independente como é que está a nossa vida. Se você tem abertura para Jesus, Jesus pode ajudar a nossa vida. Jesus quer ajudar a nossa vida. Eu vou mostrar aqui um versículo para você. Aqui em Romanos capítulo 10, preste bem atenção. Se você tem a sua Bíblia aí, se você não tem, você pode marcar e você confira na sua Bíblia. Romanos capítulo 10, versículo 9, fala: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Preste bem atenção. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração, em teu espírito, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que você entende isso? Você é salvo quando você recebe Jesus. Você é salvo quando você crê com o seu coração. Você é salvo. Não é somente quando você partir e sair dessa terra para morar com Jesus. Aqui você parte para a sua eternidade, mas você recebe a sua salvação agora, quando você crê com o coração e quando você confessa com a sua boca. Aqui está dizendo: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez é o mesmo, é o Senhor de todos, e rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Queridos, a Cristo é a Vida não prega a religião. O Ministério Cristo é a Vida foi levantado pelo Espírito Santo para nós termos um local de adorarmos ao Senhor, e fica ali com uma sede para juntar a igreja que vai morar no céu. Então, por enquanto não estamos congregando lá na Alexandre Martins 177, mas logo nós vamos estar voltando. E esses domingos eu vou estar pregando com você. Você pode chamar outras pessoas para estarem conosco nos domingos às 19 horas. Estamos aqui com o Cleiton, que está nos ajudando nesta gravação. É um filho fiel
é uma semente que vingou, é uma semente que ele é um presbítero, ele está nos ajudando, apoiando, ele é um grande obreiro, e ele vai estar providenciando para nós colocarmos essas mensagens aos domingos, às 19 horas, enquanto nós não vamos estar congregando lá na nossa sede, na Pérsia de Queiroz, na Alexandre Martins, 177. Queridos, voltando aqui, está dizendo que com o coração você crê e com a boca você confessa. Pense na sua felicidade. Pense no melhor amigo. Esse melhor amigo que te recebe como você está. Esse melhor amigo que tem solução para você. Esse melhor amigo que morreu na cruz por você. Ele derramou o seu sangue para purificar-nos de todos os nossos pecados. Ele veio não para pregar uma religião, ele veio para trazer a vida dele para que nós estávamos mortos, fôssemos salvos por ele na cruz. É esse história de Jesus que Jesus passou para os seus apóstolos e passou para mim, e eu estou passando para você. Você gostaria de receber Jesus? Você gostaria de dar a vida para Jesus? Aproxime-se de mim. Coloque sua mão junto com a minha. Diga para Jesus: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Senhor Jesus, essa palavra me tocou. Essa palavra mexeu comigo. Senhor Jesus, e o Senhor é poderoso para perdoar-me de todos os meus pecados. Diga: Jesus, perdoe-me de todos os meus pecados. Diga: Jesus, lave-me com o teu sangue que o Senhor derramou lá na cruz do Calvário. Limpe-me de todos os meus pecados. Diga: Jesus, eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia, que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Diga: Jesus, a minha vida é tua, o meu coração é teu. Diga: Jesus, eu dou a minha vida para ti. Senhor Jesus, seja o meu melhor amigo, o meu Salvador, o meu Senhor. Entra no meu coração, aí no céu, escreve o meu nome no livro da vida, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus o guarde,